Se você está chegando agora, deixe o seu like e se inscreva no canal Católicos em Busca por Deus para receber as nossas pregações toda semana. A Quaresma, que Deus espera de você, o sinal de Jonas e a conversão real, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Que bom que você separou um momento do seu dia, talvez no caminho do trabalho, talvez na pausa do almoço, talvez já deitado à noite para ouvir a palavra de Deus. Isso já é um sinal, isso já é uma semente. E Deus não deixa a semente boa cair no chão à toa. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta simples, direta, sem rodeios. Como está a sua quaresma? Não a quaresma do seu vizinho, não a quaresma do seu colega de trabalho, a sua. A quaresma que Deus está olhando agora mesmo com aquele olhar de pai cheio de amor, mas também cheio de esperança de que o filho vai mudar, vai crescer, vai corresponder. Já se passou uma semana desde que a quarta-feira de cinzas marcou a nossa testa com aquele sinal de cinza e nos lembrou: lembra, homem, que és pó e ao pó voltarás. Uma semana, 7 dias, 168 horas. E Jesus Cristo, por meio da sua igreja, continua nos chamando à penitência e à conversão. Ele não desistiu de você. Ele nunca desiste. A questão é: você tem correspondido a esse chamado? Nínive, uma cidade que merecia ser destruída e se salvou a liturgia da palavra de hoje, nos traz uma cena que, quanto mais eu medito, mais ela me impressiona. Deus manda Jonas, um profeta mal-humorado, de má vontade, que preferia estar em qualquer outro lugar do mundo, pregar para Nínive. E que cidade era essa Nínive, meus amigos? Era uma cidade pagã, uma cidade inimiga de Israel, uma cidade mergulhada no pecado, na violência, nas práticas perversas. E era enorme, tão grande, que eram necessários 3 dias para atravessá-la. Uma metrópole do mal, podemos dizer assim. E Jonas entra na cidade e percorre o caminho de um único dia, porque ele quer acabar logo com esse serviço. Ele não quer estar ali. A pregação dele é curta, sem floreios, sem amor, quase sem fé. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Pronto, falei, missão cumprida, me deixa ir embora. Olha que pregação mais fraca, meu povo! Sem emoção, sem lágrimas, sem amor pelo próximo. Um recado seco, entregue por um profeta que mal acreditava no que estava pregando. E mesmo assim, olha que incrível, mesmo assim, Nínive faz penitência. A palavra diz que os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o mais importante ao mais simples. E a pregação chegou até o rei, o homem mais poderoso da cidade. E o rei saiu do seu trono. Tirou o manto real, vestiu-se de saco, sentou-se em cima de cinzas e fez um decreto. Homens e animais não comeriam nada, não beberiam nada, e todos rezariam a Deus com força, e cada um deveria se afastar do mau caminho e das suas práticas perversas. Você percebe o que aconteceu? Aqui, uma pregação meia-boca, feita por um profeta sem vontade, em uma cidade pagã que nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel, e essa cidade toda se converteu do rei ao escravo, do general ao mendigo, todos. E Deus, vendo as obras de conversão, vendo que eles se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o castigo que havia prometido. Nínive foi poupada. Isso é misericórdia, meus irmãos. Isso é a lógica do coração de Deus. Basta que você se mova em direção a Ele e Ele corre em direção a você. Cafarnaum, onde Jesus pregou
e o coração estava fechado. Agora olha o contraste que o Evangelho nos mostra. É impressionante, é até assustador. Em Cafarnaum, uma cidade que foi privilegiadíssima pela presença de Jesus, o cenário é completamente diferente. Jesus não é Jonas. Jesus não é um profeta relutante. Jesus é o Filho de Deus feito carne. Jesus pregou com um amor infinito, generosíssimo, apaixonado. Jesus fez milagres que nenhum outro profeta tinha feito. Curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos, alimentou multidões. E ainda assim, as multidões estavam ali pedindo mais sinais extraordinários, sinais que as obrigassem a acreditar, que satisfizessem a curiosidade, que fossem tão impressionantes que não deixassem outra opção a não ser a fé. Mas Jesus vê o que está por trás desse pedido. Ele não é ingênuo. Ele conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. E ele sabe que eles não queriam sinais porque queriam se converter. Eles queriam sinais para continuar sem se converter. Jogando a responsabilidade para o lado de Deus, se Deus fizer algo mais espetacular, aí eu acredito, aí eu mudo, aí eu me converto. E pouco antes dessa cena, Jesus havia expulsado um demônio de um possesso, um milagre diante dos olhos de todos, e eles disseram: foi pelo dedo de Satanás que ele fez isso. Profunda má vontade, coração endurecido, olhos que veem e não querem enxergar. É por isso que Jesus, diante das multidões reunidas em grande número, não tem rodeios. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. A pregação, a palavra, aquilo que já foi dado, e é suficiente para quem quer se converter. O incrível, meus santos, é que em Nínive, a pregação fraca de um profeta sem vontade foi suficiente para converter uma cidade inteira, mas em Cafarnaum, a presença física do próprio Filho de Deus, pregando com amor infinito e realizando milagres. Não foi suficiente não por culpa de Jesus, mas pela dureza do coração daquele povo. E você, onde está nesta quaresma? Meus irmãos, diante dessas duas cenas, Nínive e Cafarnaum, eu preciso te fazer aquela pergunta de novo, e agora mais a fundo. Onde é que você está nesta quaresma? Você está do lado dos ninivitas, que ouviram uma pregação simples e se moveram com atitudes concretas? Ou você está do lado dos habitantes de Cafarnaum, que viram milagres e continuaram pedindo mais, esperando que Deus fizesse algo tão extraordinário que não deixasse outra opção senão mudar? Porque olha, a gente precisa ser honesto aqui. Quantas missas você já participou? Quantas pregações já ouviu? Quantos retiros? Quantas novenas? Quantos momentos em que Deus falou diretamente no seu coração e você prometeu mudar, prometeu se converter, prometeu largar aquilo e na semana seguinte estava tudo igual? Eu não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo porque eu também me faço essas perguntas. Estou dizendo porque o amor de Deus não nos deixa confortáveis no pecado. Ele nos cutuca, Ele nos chama, Ele nos diz: ainda há 40 dias, ainda há tempo, mas não deixa para amanhã. A conversão bíblica, e eu preciso sublinhar, isso não é um sentimento vago de culpa, não é ficar se lamentando: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor, e ficar só nisso. Isso é o começo, mas a conversão bíblica se manifesta em atitudes, em gestos concretos, em mudanças reais. Olha o que Nínive fez. Jejuou, orou com força. Afastou-se do mau caminho e das práticas perversas. Atitudes, escolhas,
renúncias. O rei saiu do trono e sentou nas cinzas. Aquilo que ele mais tinha, o poder, o prestígio, o conforto, ele largou como sinal de conversão. E você? O que é que você precisa largar nesta quaresma? Você sabe. No fundo do coração, você sabe muito bem o que está atrapalhando a sua oração. O que está dispersando a sua alma. O que tem sido o gatilho para pensamentos e desejos que não te aproximam de Deus. E você fica postergando, fica enrolando, fica com uma desculpa atrás da outra. Rezar com força, não no piloto automático. A palavra de hoje diz que os ninivitas rezaram a Deus com força. Que expressão poderosa essa! Rezar com força, com intenção, com o coração presente. Você tem rezado assim? Ou você reza no piloto automático, repetindo palavras com a boca, enquanto a cabeça está em outro lugar, pensando no trabalho, nas contas, nas redes sociais, na série que você vai ver mais tarde? Eu entendo que não é fácil. No início da vida de oração, o nosso interior está disperso, voltado para tantas outras coisas. E a gente precisa fazer um esforço real para reorientar todo o ser para Deus. Mas esse esforço é necessário. Não adianta esperar que de repente uma luz desça do céu e você fique em êxtase místico, sem se esforçar nada. A oração exige trabalho, exige disciplina, exige que você apareça mesmo nos dias que você não está com vontade, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo. Você começou a quaresma com propósitos bonitos. Rezar o terço todo dia, fazer um jejum por semana, ler um trecho do Evangelho pela manhã, participar da Via Sacra, ir à confissão, ligar menos tempo nas redes sociais, dormir mais cedo para acordar, para orar. Bons propósitos, propósitos que Deus colocou no seu coração. Mas passou uma semana, e como está isso? Você já descumpriu? Já caiu uma ou duas vezes? Já ficou cansado de tentar? Não desanime. Levanta. A quaresma ainda não acabou. Ainda há tempo. Mas precisa de atitude agora, não amanhã. Agora, daqui a 40 dias. E o que virá depois? A mensagem para Nínive foi clara. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E a quaresma nos dá exatamente esse tempo, 40 dias, para nos prepararmos, para fazermos penitência, para nos convertermos de verdade antes de celebrar a Páscoa. Se Nínive não tivesse se convertido, a destruição viria. E a destruição virá para cada um de nós, meus santos, se não nos convertermos. Não necessariamente no final cronológico desses 40 dias, mas mais cedo ou mais tarde virá, porque a vida passa e não sabemos o dia nem a hora. Cada um de nós é Nínive, cada um carrega pecados, vícios, apegos, orgulhos, vaidades, preguiças espirituais que nos afastam de Deus. E Deus está mandando Jonas, está mandando a palavra, está mandando a igreja, está mandando pregadores, está mandando a sua consciência para dizer: ainda há tempo, converte-te. Que atitudes concretas você vai tomar a partir de hoje? Como está a sua paciência, a sua docilidade à vontade de Deus, a sua luta contra o orgulho, contra a ira, contra o apego às coisas do mundo, a sua participação devota na missa? Você vem e deixa a palavra entrar de verdade, ou você vai de corpo e fica com o coração fechado? Deus tem gritado, você tem ouvido. A pergunta é: você vai agir? Sigamos o exemplo dos ninivitas, que a nós não seja aplicada esta palavra dura de Jesus. Esta geração é má, que nós não sejamos aqueles que viram tudo, que ouviram tudo, que receberam todas as graças e ainda assim
ficaram esperando um sinal a mais para se converter. Jesus já deu o sinal dos sinais. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele se faz presente em cada Eucaristia. Ele perdoa os nossos pecados em cada confissão. Ele está aqui, na palavra, falando diretamente com o seu coração agora. O que mais você precisa? Sigamos o exemplo dos ninivitas. Façamos penitência de verdade. Rezemos a Deus com força, com o coração presente, afastemo-nos do mau caminho e abandonemos as práticas perversas. Cada um sabe quais são as suas, e confiemos na misericórdia de Deus, que viu a conversão de Nínive e se compadeceu, e que fará o mesmo por cada um de nós, se nos voltarmos para Ele de todo o coração. Que esta quaresma seja diferente, que não seja mais uma quaresma que passa e a gente fica igual, que seja o tempo de uma conversão real, concreta, duradoura, que transforme a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre louvado. Inscreva-se no canal. Se esta palavra tocou o seu coração, se inscreva agora no canal Católicos em Busca por Deus e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Toda semana temos novas homilias, reflexões e conteúdos para fortalecer a sua fé. Venha caminhar conosco nessa jornada espiritual e deixe o seu like. Ele ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Muito obrigado por caminhar conosco nesta jornada espiritual. Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida e que a sua luz ilumine sempre o seu caminho.